Muito bom dia a todos que estão conosco em mais uma live pelo Centro Espírita Laços Eternos. Esperamos que em breve esses nossos encontros possam ser presenciais novamente, né? Que essa situação toda se acalme, que a cura chegue e que possamos de novo nos encontrar pessoalmente, nos abraçar e trocar esse amor imenso que nós sentimos uns pelos outros. Então, em primeiro lugar, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos vivos por mais um dia, pela oportunidade que temos de aprender, de trabalhar, de realizar coisas boas em nossas vidas. Pedimos a Deus, o nosso Pai amoroso, a Jesus, o nosso Mestre querido, aos benfeitores todos das causas do bem, aos benfeitores de cada um de nós, que estejam conosco nesta manhã, nos envolvendo, nos abraçando, nos aconchegando em seu regaço, para que tenhamos um ótimo dia, uma ótima semana e uma ótima vida. Diminui um pouco a luz aqui que está dando um reflexo. Bom, a nossa conversa de hoje é em torno da lei de causa e efeito, né? E eu resolvi batizá-la de herdeiros de nós mesmos, porque é isso que somos, né? Nós somos herdeiros das nossas próprias obras, das nossas realizações cotidianas. Recebemos no dia a dia o resultado das nossas ações de horas antes, de dias antes, de semanas antes, de meses antes, de anos antes. E a gente, se olhar a nossa própria existência, nós perceberemos claramente como a situação que estamos hoje. Vamos fazer uma abstração deste momento de pandemia que estamos vivendo, porque foi uma avalanche muito grande que se abateu sobre todos nós. Mas analisemos a nossa vida, momentos antes dessa situação toda, né, tumultuar o planeta. Será que não fica claro para nós que a situação em que ao menos estávamos antes disso tudo acontecer, não era resultado direto das nossas ações? Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa vida material, né? Um advogado, para se tornar um advogado, precisou passar por... Desculpa, gente, probleminha técnico aqui. Um advogado, para se tornar um advogado, precisou passar por anos nos bancos de um curso de direito e depois fazer o exame da OAB. Aquele que nunca fez isso não pode se tornar um advogado. A mesma coisa o médico, que para se tornar médico precisou passar por 6 anos da faculdade de medicina, mais uns 2 anos de especialização e por aí afora dos requisitos exigidos para se tornar um profissional da medicina. Então, o médico hoje é um médico, o advogado é hoje um advogado, em decorrência das suas ações de anos atrás. A mesma coisa, um bom profissional, seja como um pedreiro, uma manicure, um cabeleireiro, eles podem até não ter se dedicado a fazer cursos, mas aprenderam na prática, no dia a dia, com os próprios erros, a se tornar pessoas profissionais cada dia melhores. Nós podemos ver isso no nosso corpo físico. Os excessos que nós cometemos da alimentação são registrados pelo nosso corpo físico. Eu adoro bolinho de arroz, mas se eu comer mais que 3, o meu fígado grita. Então eu já sei o meu limite, né? Mas o dia que aquela vontade está muito forte, eu como mais que 3 bolinhos de arroz, eu fico com as consequências do meu exagero.
Então, a alimentação sadia, a alimentação saudável, no ontem e ao longo dos nossos dias, reflete num corpo físico mais saudável. Os excessos de bebida, né, que uma dose só pode nos deixar mais desinibidos, um pouco mais ataca a nossa habilidade motora, reiteradamente afeta o nosso organismo físico, pode nos conduzir a uma cirrose e até a morte. Então, nós somos herdeiros daquilo que fazemos no nosso cotidiano. A falta de exercícios físicos, por exemplo, acarreta uma fragilidade de músculos, de ossos, né? Sobrecarrega o coração quando nós precisamos executar uma tarefa que exija mais, né? Bombeamento de sangue. Então, assim, os nossos excessos e as nossas faltas com relação ao nosso próprio organismo nos mostra claramente que nós somos herdeiros das nossas ações. É tão simples e tão lógico, né? Da mesma forma, a nossa conduta moral afeta os nossos dias. As pessoas que são dadas à beligerância, a brigar com todo mundo, muito provavelmente afasta de perto os amigos. Se ele é um frequentador habitual de algum estabelecimento, ele muito provavelmente será recebido à chegada com olhares de insatisfação, por exemplo, né? Ao passo que aquele que semeia simpatias, né? Que é só sorrisos, que é atencioso, gentil, se tem por hábito frequentar sempre os mesmos estabelecimentos, é recebido logo à chegada com sorrisos. Então, as nossas atitudes cotidianas e as mais simples, as mais bobas, né? Nas situações mais corriqueiras, elas fazem com que nós recebamos a consequência daquilo que fazemos, né? Se nós não vamos bem hoje, né? Se as nossas relações familiares, as nossas relações pessoais, nossas relações de trabalho não vão bem hoje, nós precisamos reavaliar as nossas atitudes. Porque a gente está muito habituado, né, a ver no outro a responsabilidade de que as coisas na nossa vida não vão bem. Mas se fizermos uma análise fria, conscienciosa das nossas ações cotidianas, nós provavelmente perceberemos o motivo de que algo não vai bem nas nossas próprias ações. Será que não poderíamos ser mais doces, gritar menos, reclamar menos, sermos mais tolerantes em algumas situações, entendermos o outro, colocarmos-nos na situação dele? Será que não agiríamos da mesma forma? Será que nós não gostaríamos que o outro agisse para conosco de uma maneira mais suave, mais serena? Se nós gostaríamos que fosse assim, que o outro agisse para conosco, por que não agir assim, da mesma forma com ele? Então, são pequenas atitudes, não é? Que podem fazer com que os nossos dias sejam melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá nós temos 2 itens. Um deles é causas atuais das aflições, né? E os espíritos dizem que se remontarmos à fonte dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Ou seja, nós somos vítimas, no mais das vezes, de nós mesmos. Somos os artífices de nossos infortúnios. Mas se algo não vai bem hoje, e se conseguimos perceber que nós somos a origem desses males, e se nós não queremos que esses males se repitam na nossa vida amanhã e no futuro, basta com que nós corrijamos as ações que resultam nestes males.
sermos mais doces, mais afáveis, por exemplo, sermos menos briguentos, menos reclamões, menos chatos, menos críticos, critiquemos mais a nós mesmos e não aos outros, né? Que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê o palito de fósforo no nosso. Então, é preciso que nós façamos uma análise, né? Como dizia Santo Agostinho, reflitamos no nosso dia, né? Se nós não fizemos nenhum mal a quem quer que seja, né? Se a nossa conduta não poderia ser desaprovada por alguém, dê uma olhada lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos diz como ele passou a se conduzir para se tornar uma criatura melhor. E ao passo que nós nos tornamos criaturas melhores, a nossa vida melhora. Mas essa fala me lembra uma frase que já foi atribuída a Chico Xavier, já foi atribuída a Emmanuel, e para esse nosso bate-papo eu descobri que talvez ela não tenha sido nem de Chico Xavier, nem de Emmanuel, talvez um médium chamado Francisco do Espírito Santo que a tenha trazido à luz, mas não posso afirmar porque eu não fui atrás da obra em que ela teria sido escrita. Acho que muitos conhecem. Não se pode voltar atrás, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, se a nossa vida não vai bem hoje, vamos reescrever a nossa história. Cada dia é uma página em branco das nossas vidas. Escrevamos nela aquilo que é bom, aquilo que é bem, aquilo que pode ser bênção para nós e para os outros. Mas se por um lado há males que nós facilmente identificamos que são resultado das nossas ações cotidianas, né? Do quarto bolinho de arroz, do quinto bolinho de arroz, do sexto bolinho de arroz, a gente não consegue evitar tudo isso, né? As consequências dos bolinhos de arroz que nós comemos a mais. Existem males que parecem que não têm nenhuma relação com as ações que nós temos no nosso dia a dia. Há, por exemplo, situações como doenças que nada poderiam ter sido feitas para terem sido evitadas, heranças genéticas, né, de nossos pais, mas daqui a pouco a gente vai conversar que a herança genética não seja talvez apenas herdada de nossos pais. Mortes de crianças em tenra idade, não há por que ter sido uma consequência da ação dela naquela própria existência, né? A perda de um arrimo de família que coloca a família toda na penúria, né? E uma situação que não poderia ter sido evitada. Então, existem males que realmente parecem que não têm nenhuma relação com aquilo que nós fazemos ao longo dos nossos dias nesta existência. Mas quem está habituado à literatura espírita, e podemos ver alguns casos, inclusive, nas obras da codificação, no livro Céu e Inferno, quem está habituado a livros, particularmente romances espíritas, percebe como as nossas existências sucessivas se encadeiam e explicam muitos dos males pelos quais nós talvez estejamos passando. No livro Árdua Ascensão, de Vitor Hugo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos lá a história de Dona Augusta e de sua família. A Dona Augusta, na adolescência, por uma crise de loucura, como era julgado pela família, acabou sendo internada num manicômio. Mas na madureza ela vem a perder, né, um filho. E aí, conforme o desenrolar da obra vai transcorrendo, Vitor Hugo nos mostra que Dona Augusta e a família faziam
fizeram parte de 2 episódios cruéis, sangrentos da história da França. A Noite de São Bartolomeu, de 1572. Dona Augusta reencarnou, se não me engano, no interior de São Paulo, no começo dos anos 1900. Ela participou de alguma forma dos episódios da Noite de São Bartolomeu, em que milhares de protestantes foram massacrados numa emboscada das lideranças católicas da França de então. E ela também, e a família, né, também participou do episódio da Revolução Francesa, né, em que tantas e tantas vidas foram ceifadas para que se estabelecesse, né, o que hoje a gente conhece como liberdade, igualdade e fraternidade. Então, na primeira mocidade, a Dona Augusta, internada num sanatório, ela estava simplesmente sendo vítima de uma de suas vítimas do período da Revolução Francesa e com quem ela também teve relacionamentos no período da Noite de São Bartolomeu. Ela estava sendo obsidiada, mas felizmente entra em cena, né? No começo de 1900 não era muito comum ainda. A Dona Augusta, ela passa pelo manicômio, né? Sofre os tratamentos da época, né? Porque naquele tempo ainda os tratamentos eram feitos com eletrochoque. Mas ela vence essa etapa, né? Então isso mostra como as nossas vidas estão concatenadas umas às outras. E Victor Hugo diz o seguinte neste livro: a história de cada existência humana na Terra é a síntese dos inúmeros capítulos de outras experiências que se interligam, trabalhando futuros acontecimentos, felizes ou infelizes, conforme as matrizes anteriores que os desencadearam. No alicerce de cada vida está o passado espiritual do indivíduo. A história de cada existência humana é a síntese dos inúmeros capítulos de outras experiências que se interligam, trabalhando futuros acontecimentos felizes ou desventurados, conforme as matrizes anteriores que os desencadearam. Ele arremata, né? No alicerce de cada vida, no alicerce das nossas vidas, está o passado espiritual de cada um de nós. E já que nós estamos falando de romances espíritas, tem a história de um dos livros da série André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, que traz um relato da vida de Júlio, né, um soldado que batalhou na Guerra do Paraguai. Aliás, não é só a história dele, né, a história da família. Na época da Guerra do Paraguai, Júlio se apaixonou por uma mulher só que ela se apaixonou por um amigo dele. Ela se apaixona por um amigo dele e aí ele fica desesperado e tenta cometer suicídio se atirando ao rio. Os amigos de quartel o retiram das águas, ele sobrevive, mas ele, com a ideia fixa no suicídio, toma um corrosivo que acaba por fazer com que ele venha a desencarnar. Esse trio vem a se reencontrar por volta de 1950 em terras do Rio de Janeiro. O Amaro, o Amaro vem como pai de Júlio, né, o amigo por quem a querida dele havia se apaixonado vem como Amaro, o recebe como filho e a relação dos dois é muito tranquila. Mas Amaro fica viúvo e quando Júlio tem por volta de 8 anos, ele se casa novamente com aquela mulher por quem Júlio havia
se apaixonado e por causa de quem Júlio havia cometido suicídio. Mas como Amaro e Júlio haviam estabelecido uma relação muito próxima, a madrasta, né, Zulmira, se não me engano o nome dela, a madrasta tem um ciúme doentio do relacionamento entre pai e filho. E numa excursão à praia, ela fica responsável pelo menino, então com 8 anos, e propositadamente se distrai e o menino é tragado pelas ondas. A família fica num momento muito difícil, o relacionamento do casal fica bastante conturbado, mas enfim, eles superam razoavelmente aquela situação e uma nova criança nasce deste relacionamento. Esta criança, com 1 ano de idade, aliás, essa criança nasce com sérios problemas na região da garganta e vem a desencarnar com 1 ano de idade. O soldado de outrora, né, que primeiro tenta se afogar e depois comete suicídio consumindo um corrosivo, bebendo um ácido, renasce, né, ele tenta por 2 vezes frustrar, né, aniquilar a própria vida. Por 2 vezes ele reencarna e tem a sua vida frustrada. Uma afogado e outra por problemas decorrentes de ter carregado, né, no seu perispírito a marca do veneno que ele consumiu. Por isso que eu disse que nem sempre a genética, né, que nós herdamos dos nossos pais não é apenas deles, porque nós carregamos no nosso envoltório espiritual, no nosso perispírito, a marca dos males que nós cometemos contra o nosso corpo físico em precedentes existências. Foi assim com Júlio, não é? Ele corroeu a sua garganta, ele renasceu com problemas nela e em decorrência desses problemas é que ele veio a falecer com 1 ano de idade. E agora nós vamos olhar a questão da madrasta, né, a Zulmira, se eu não me engano o nome. Ela propositadamente se descuida do enteado que venha falecer por afogamento. E ela, quando o próprio filho desencarna, ela registra em sua mente que aquilo é um castigo divino, porque ela não tendo cuidado do enteado, Deus lhe tirou o próprio filho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Nós colhemos o resultado direto dos nossos erros desta encarnação e dos erros de encarnações precedentes. Mas será que nós só podemos quitar os nossos erros pelo sofrimento e pela dor? Será que não existe outra maneira de nós nos libertarmos, né, destes erros do passado, de atenuarmos a nossa consciência? E nós temos, sim, nós podemos quitar os nossos débitos exercendo o amor, exercitando o amor. O amor apaga uma multidão de erros. Se nós conseguirmos, quando nós conseguirmos, porque nós vamos conseguir, quando nós conseguirmos semear o bem, o amor, a bondade, a generosidade, espalhar a alegria, a doçura, o perdão, a nossa vida há de se tornar mais suave, mais doce, mais alegre, menos turbulenta, porque nós colhemos o resultado daquilo que nós fazemos. Chavão da doutrina espírita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é mesmo. E para ilustrar que nós podemos pagar o mal com o bem,
eu vou trazer aqui a história de Saturnino Pereira, que está no livro A Vida Escreve. Saturnino Pereira trabalhava numa indústria com máquinas e ele era aquele amigo de todos, o ouvido sempre pronto a ouvir, a mão sempre pronta a ajudar, a palavra sempre disposta a consolar. Ninguém tinha um A para se queixar de Saturnino. E foi um espanto geral quando Saturnino, um dia na fábrica, é visto com o braço ensanguentado. Tinha se machucado numa das máquinas. Socorrido rapidamente, foi levado ao hospital. E aí o médico o atendeu prontamente e disse: embora o braço esteja machucado, ele só perderá o polegar. Então, Saturnino, que tinha abraçado a doutrina espírita há algum tempo, ficou muito entristecido com aquela situação, né? Se questionando os porquês. E os amigos da empresa e outros tantos que o conheciam diziam: nossa, mas justo com Saturnino foi acontecer isso? Tá vendo? Do que adianta a religião? Olha o que acontece com o cidadão. E aí, na noite seguinte, ele vai até a casa espírita que ele frequenta, que ele costumava frequentar. E o mentor da casa, após uma comunicação geral, dirige-se especificamente a Saturnino e faz uma referência, né, a esta situação pela qual ele está passando. E diz para que ele não se entristecesse, porque quando ele estava na espiritualidade, programando a sua encarnação, aquela sua encarnação atual, ele impediu, ele implorou para que ele tivesse o seu braço mais produtivo, né, o braço direito, amputado ou perdido num ambiente de trabalho, porque ele, Saturnino, na existência precedente, 80 anos antes, havia, com as próprias mãos, dilacerado o braço de um trabalhador seu. Ele era um dono de engenho. Ele tinha cometido esta ação e aquele seu funcionário perdeu o braço. Ele, depois de desencarnar por muitos anos, ficou revendo as cenas daquele momento cruel que ele impingira ao seu trabalhador, e o remorso fez com que ele quisesse sofrer na própria pele, no próprio corpo, o mesmo que ele havia feito sofrer aquele homem 80 anos antes. Porém, e aí o mentor esclarece a Saturnino que ele relembra a Saturnino que, ao invés de perder o braço como ele mesmo havia desejado, e como ele tinha desde a primeira mocidade adentrado a causa espírita e aprendido realmente os preceitos da doutrina, que não são diferentes dos preceitos de Jesus, e tinha se convertido no trabalhador do bem, no amigo de todos, no pai amoroso, no esposo correto, no trabalhador honesto, íntegro, probo, que toda aquela semeadura no bem que ele tinha feito desde que adentrara a doutrina espírita, tinha reduzido a sua conta. Ele não precisaria mais perder o braço todo. O trabalho do bem, o trabalho no bem realizado por Saturnino fez com que ele perdesse apenas o polegar. Então nós, que hoje estamos passando por alguma dificuldade grande, ou por alguma dificuldade, seja ela qual for, tenhamos em mente que os nossos dias poderão ser melhores, que o nosso futuro poderá ser melhor, se nós desde já nos dedicarmos a trabalhar em benefício do outro,
doando o nosso tempo, a nossa alegria, o nosso ouvido, as nossas palavras, as nossas mãos, as nossas ações ao bem do outro. Que nós consigamos verdadeiramente transbordar amor de nós, porque quando fizermos isso, há de transbordar do alto em nossa direção ainda mais amor. Porque cada um daqueles que nós beneficiamos tem ao seu redor os seus tutores espirituais. Aqueles benfeitores próprios que às vezes se utilizam de nós para que nós aliviemos o problema dele. E esses tutores alheios se sentem devedores nossos. E quando nós, por algum motivo, passamos por alguma dificuldade, teremos não apenas os nossos próprios tutores a cuidar de nós, mas também os tutores alheios. Há uma frase de um texto que eu acredito que seja de Emmanuel que diz: o bem que fazes em qualquer parte é teu advogado em toda parte. O bem que fazes em qualquer parte é teu advogado em toda parte. Semeemos o bem sempre, sempre e mais e mais. Que Jesus amoroso nos envolva, nos ampare, nos acolha. Sobre nós, nesse instante, a sua luz abençoada, que nos ilumine os caminhos, nos ilumine a vida, e que nós, por nossa vez, sejamos luzes nos caminhos alheios. Desejo a todos um ótimo, um excelente domingo, que tenhamos todos uma excelente semana e que façamos das nossas vidas uma excelente vida. Obrigada pela companhia, obrigada por estarem conosco. Desculpe o momento do problema que eu tive aqui no vídeo e que possamos nos reencontrar em breve para mais um bate-papo e que logo este encontro seja pessoalmente. Um grande beijo, um ótimo domingo.